Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. E hoje a nossa convidada especial vem falar sobre terapias comunitárias. Helenice Bastos, é uma grande satisfação recebê-la em nossos estúdios, Helenice, para falar sobre terapia comunitária. Já começando, né? O que é uma terapia comunitária? Qual é o público? Ok, prazer em estar aqui, William. Terapia comunitária é uma metodologia de terapias em rodas e em grupos. Então, ela é de fácil abordagem, é de fácil locomoção. Então, qualquer pessoa, não tem restrição nenhuma, qualquer pessoa pode fazer a formação em terapia comunitária sem problema nenhum. E depois, a partir da formação, pode dar continuidade fazendo rodas de terapias comunitárias. Mas, na verdade, então, é uma roda de terapia. E o que consiste essa terapia? Terapia comunitária integrativa, ela trabalha com as emoções, também com as alegrias e também fazendo redes de apoio, né? Porque a partir do momento que você faz a roda, que as pessoas se interagem, as pessoas trazem suas emoções, seus sofrimentos, suas dores, né? E isso cria um vínculo entre aquele grupo, então acaba formando uma rede de apoio bastante interessante. Qual o público-alvo, Helenice? Como eu te falei antes, não tem nenhuma restrição de público. Qualquer pessoa que se interessar em fazer a terapia comunitária está habilitado a fazer a formação. Então vai desde agentes comunitários, até psicólogos, assistentes sociais. Então não existe nenhuma restrição, apenas a vontade de fazer a terapia comunitária. Que bom! E vem de onde, vem de quando esse amor, né, por esse tipo de trabalho? Então, a terapia nasceu no Ceará através do professor Dr. Adalberto Barreto, que é um psiquiatra e também professor na Universidade Federal do Ceará. Quando ele estava com os alunos, ele começou a ver que precisava de fazer uma experiência laboratorial, por exemplo. Então ele foi para a favela do Pirambu e lá começou a desenvolver a terapia comunitária individual. Só que como a demanda era muito grande, ele então começou a pensar em outras possibilidades de atender aquela população. Então ele pensou no formato de rodas, de grupos, e aí foi dando certo, porque ele começou a perceber que a comunidade tem problemas, mas também a comunidade tem solução. E que a participação dele e dos alunos estava diminuindo cada vez mais, porque a própria comunidade se empoderava, né, com as soluções trazidas pelo grupo. Então, ele fala que levou 12 anos para chegar a essa metodologia da terapia comunitária que hoje é a que a gente faz a formação e aprende. Então ele fala que filmava, ia para casa e estudava quais eram os elementos que apareciam, né, naquela roda para sistematizar isso em metodologia. Então começou de uma experimentação, num processo que deu certo, né? E hoje se estendeu por todo o país. Isso. Hoje, por exemplo, nós somos 43 polos formadores em terapia comunitária. Estamos em quase todo o estado brasileiro. E já também temos experiências internacionais. Estamos fazendo a formação no Equador, ele está na França, já fizemos Chile, na América Latina, Chile, Argentina, Brasil e Equador e outros, acho que Suécia também, se não me engano, Moçambique também já teve a formação em terapia comunitária. Então, ela já está sendo levada para o exterior. Resultados disso? Então, são 20 anos já de terapia comunitária. Nós aqui no DF somos o segundo polo formador. Depois do Ceará, nós fomos o segundo polo que fez uma formação em terapeutas comunitários. Só que no DF nós temos mais de 6 mil terapeutas comunitários, porque são 12 anos de formação. Na formação, existem as práticas.
Então, os alunos, durante a formação, eles têm que sair para fazer as práticas. Ao sair para fazer as práticas, eles, por exemplo, uma roda, vamos fazer uma média aí, uma roda com 10 pessoas. Aí você vai multiplicando isso, 10 pessoas representa 10 famílias, 10 famílias com uma média de 2 pessoas, né, na família. Então você vai multiplicando e vai vendo que a terapia vai reverberando, né, em toda a comunidade. Começa no indivíduo, depois ela vai para a família, depois ela vai para a comunidade. E nós temos, né, poucos espaços para falar sobre a gente, né, para falar sobre as nossas emoções e tal, porque a gente percebe até uma dificuldade, às vezes, de conversar até com o próprio vizinho, né, porque hoje todo mundo está muito ocupado, muito pouco tempo para dar atenção ao outro. Então a roda propicia esse ambiente favorável para você falar de si. Na metodologia, nós temos 5 pilares que dão estrutura à terapia comunitária. Então é a resiliência, a teoria da comunicação, o pensamento sistêmico, Paulo Freire e antropologia cultural. Todos esses elementos você percebe na roda de terapia comunitária. A antropologia, como você percebe? Porque nós incentivamos que as pessoas tragam as suas identidades culturais. Então tem um momento lúdico na terapia que a gente dá essa abertura para as pessoas trazerem suas cantigas que lembram suas infâncias, ou então uma música que lembra um momento vivido. Então tem espaço para trazer alguns elementos da antropologia cultural. Nessa inclusão, tem participação também de jovens, adolescentes, crianças? Sim. Como eu te disse, quando o aluno vai para a prática, ele pode escolher qual público que o perfil dele se adequa. Então, tem pessoas que têm um perfil mais para trabalhar com criança, então ela vai trabalhar com criança. Tem pessoas que têm um perfil para trabalhar mais com idosos, vai trabalhar com idosos. Durante a formação, você acaba se autoconhecendo. A grande vantagem de fazer a formação de terapia comunitária, além de ser, né, além de você fazer as rodas, que tem toda essa importância, você também se autotrabalha. Então, a gente tem muitas vivências psicocorporais, onde você acaba ressignificando a sua história. E ao ressignificar a sua história, você consegue ver o outro de maneira diferente. Então, você se torna muito mais amorosa, você promove um autoconhecimento. Né? Isso. Então, você julga menos as pessoas, as relações interpessoais são bastante alteradas após a formação da terapia comunitária. Para você, emocionalmente, qual o grau de satisfação de fazer esse tipo de trabalho? Então, eu costumo brincar que terapia comunitária é o divisor de águas na minha vida. Antes da terapia comunitária, eu já fazia trabalhos sociais, mas eu chegava em casa, assim, às vezes destruída, porque você quer ajudar o outro e você não consegue, se sente impotente, e aí você acaba aquilo te minando, né, as forças e as possibilidades. Depois da terapia comunitária, eu percebi que eu não preciso ser o salvador da pátria. Então, eu mudei a minha postura e comecei a tentar empoderar o outro a ele mesmo achar os próprios caminhos para solucionar as suas inquietações. Então, hoje, assim, o meu diálogo com as pessoas é muito mais livre, é muito mais leve, flexível. Então, assim, a terapia comunitária é realmente um divisor de águas na minha vida. E exemplos, né, de pessoas que mudaram, que melhoraram a qualidade de vida, você tem alguns exemplos também? Tem sim, muito testemunho de pessoas que só frequentam a roda, que não são formadores. Eles falam, a gente tem um ditado que a gente usa muito: quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Então, várias pessoas dão Vamos falar de novo essa frase para quem está em casa nos assistindo? Então, quando a boca cala, os órgãos
falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Então, várias pessoas trazem isso para nós, assim, olha, a partir do momento que eu comecei a frequentar a roda, que eu comecei a falar, que eu comecei a expor meus sentimentos, né, as minhas alegrias, minhas inquietações, eu me senti muito mais aliviada. Então, eu volto para casa, pelo menos com alguma possibilidade de sair daquele momento ruim que eu estava passando. E aqui no Distrito Federal, a terapia comunitária integrativa é uma prática integrativa da CEPIS. Então, ela já está dentro do calendário da Secretaria de Saúde do GDF. Ela é uma prática integrativa. CEPIS? CEPIS é Gerência de Práticas Integrativas. Então, que coordena, né? Isso, que coordena as práticas integrativas aqui da Secretaria de Saúde. Então, vocês são ligados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e tem alguns outros órgãos também aqui e no Brasil para dar suporte? Nós não somos ligados, assim, efetivamente, mas nós formamos servidores da saúde que hoje são terapeutas comunitários. Que atuam, né? E aplicam a terapia comunitária dentro dos seus ambientes de trabalho. Certo. Então, os CRAS, os CREAS, todos eles, centros de saúde, todos eles têm terapeutas comunitários. Também formamos 30 servidores em 2003 da SEDESH, né? Então, eles também atuam como terapeutas comunitários dentro das suas unidades de trabalho. Fora isso, a gente já fez uma formação com o Ministério da Saúde também, federal. Então, tem alguns servidores lá formados em terapia comunitária. E a demanda espontânea, né? Que essa é que atua mais, que vai mais para as comunidades e tal. Para levar, para expandir, né, esse trabalho maravilhoso que são as terapias comunitárias, praticadas aqui em Brasília, no Distrito Federal e em todo o Brasil. Hoje nós recebemos no Papo Suprem, estamos conversando com Helenice Bastos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não desligue não, nem mude de canal não. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltando ao nosso Papo Suprem, hoje com Helenice Bastos, que vem falar sobre terapia comunitária. Helenice, MISMEC, o que significa MISMEC? MISMEC é a sigla para Movimento Integrado de Saúde Comunitária do DF. MISMEC DF, né? Isso, MISMEC DF. É uma ONG, né? É um polo formador, chancelado pela Bratecom, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Comunitários. Nós fazemos a formação de terapeutas comunitários e também temos outros tipos de cursos que a gente promove também. A gente, além da terapia comunitária, a formação da terapia comunitária, nós também temos o Cuidando do Cuidador, que são técnicas vivenciais para as pessoas se cuidarem, se autocuidarem. Temos também hoje o cuidador, aquelas pessoas que trabalham com idosos. Também. Mas, por exemplo, eu posso ser uma cuidadora da minha mãe, por exemplo. Então, eu posso estar dentro desse contexto de cuidadora. É também específico para quem cuida como profissional, né? Ou também para aqueles que cuidam, mas de forma espontânea. Sim. Temos também hoje incorporado ao MISMEC o curso de mediação de conflitos, em parceria com o Vida e Juventude, e temos outros cursos também que a gente vai promovendo no MISMEC, para que nós somos uma ONG, né, sem fins lucrativos, e também não temos apoio governamental nenhum. Então, nós sobrevivemos desses cursos que nós promovemos. Então, os recursos, por exemplo, para quem quiser ajudar, né, esse movimento de vocês, como é que faz? Então, é super bem-vindo ao MISMEC, tanto chegar, né, como voluntário, poder nos ajudar lá voluntariamente, é super bem-vindo. Se quiser também colaborar conosco de uma forma financeira também, né, é bem-vindo.
é só telefonar para nós que nós fazemos um encontro e podemos resolver. E vocês têm sede aqui no Distrito Federal? Temos uma sede, essa sede é na 914/915 Norte. E o que funciona exatamente lá? Então, funciona a secretaria e funciona essa possibilidade das pessoas irem até nós, né? A gente sentar, tomar um cafezinho, podemos explicar melhor o que é a terapia comunitária ou todos os outros cursos que nós promovemos. Eu digo que é uma casa dos sonhos. É uma casa onde a gente quer receber... Possibilita, né? Isso. Medir possibilita sonhos para as pessoas melhorarem na qualidade de vida, né? No dia a dia. Isso. E como o espaço é grande, então algumas pessoas vão para lá, fazem cursos lá. Então, é isso, é uma casa de sonhos, uma casa para receber mesmo o terapeuta comunitário, os amigos, parceiros, sempre. Que bom. Hoje a gente tem, por exemplo, os Correios, né? Os Correios, a terapia comunitária está dentro do plano de saúde dos Correios. É a primeira empresa brasileira a adotar a terapia comunitária dentro do seu plano de saúde. Então, todos os anos o Correio inscreve 2 ou 3 pessoas, né, funcionários do Correio, para fazer a formação, para que cada vez mais amplie. Tem multiplicadores dentro da empresa. Isso. Legal, porque é uma empresa muito grande e com respeito, inclusive, mundial, né, os Correios do Brasil. Helenice, continuando esse papo, quais os sonhos que vocês têm ainda dentro desses projetos? O que vocês almejam alcançar? Vai muito, assim, de pessoa para pessoa, né? Essa pergunta eu vou responder de acordo com a minha vivência. Como presidente, inclusive. Isso. Como eu te falei antes, a terapia comunitária tem um papel muito importante na minha vida, eu considero a terapia como se fosse um presente e que eu não posso ficar com esse presente só para mim. Eu tenho que levar esse presente para mais pessoas. E quanto mais pessoas entrarem em contato com esse presente, eu acredito que nós poderemos melhorar um pouco mais a humanidade. Porque se você considerar que as emoções, elas agravam muito, né? Elas que trazem doenças para o nosso corpo, os estresses normalmente estão vinculados às emoções. Então, você poder rever essas emoções na sua vida, ressignificar, reestruturar, né? Então, você torna pessoas muito mais sábias, muito mais amorosas. Então, devido a essa importância na minha vida, eu gostaria muito de levar a terapia comunitária para o maior número de pessoas. Então, esse é meu grande sonho como terapeuta comunitário e hoje presidente do MISMEC. MISMEC, área de atuação aqui no DF. Vocês estão em mais ou menos quantos lugares aqui? Estamos em bastante lugares. No MISMEC, nós temos um cadastro de grupos que atuam aqui no Distrito Federal. Então, é só ligar para o MISMEC, perguntar onde que nós podemos indicar que tem um grupo de terapia comunitária perto da sua casa. É só ligar lá que a gente passa essa informação. Mas geralmente todas as cidades... Todas as cidades têm uma roda de terapia comunitária, com certeza. Então, crianças, jovens, adultos, idosos, todos podem participar? Todos podem participar. Nós temos, por exemplo, como eu te falei, vai muito do perfil do terapeuta comunitário, né? Em qual público ele se identifica. Então, nós temos também já respostas de terapia comunitária, por exemplo, dentro de casos de recuperação, recuperando as pessoas viciadas em drogas. A gente tem realmente muito resultado sobre a eficiência da terapia comunitária. Neste novo plano de governo, a terapia comunitária foi até citada durante a campanha. Então, eu acredito que daqui a pouco ela vai estar incorporada dentro da... A captação de recursos, né? Isso, dentro da gestão.
E vocês já tiveram algum apoio governamental em alguma época que... Não. Como MISMEC, não. O MISMEC ele tem um braço que é a Paranoarte, que é a geração de renda. A Paranoarte nasceu dentro de uma roda de terapia comunitária. O que aconteceu? Quando as pessoas, né, os facilitadores da roda, estavam lá no Paranoá fazendo as rodas de terapia comunitária, notou-se que a maioria das pessoas que estavam ali traziam como sofrimento, como inquietação, a falta de dinheiro, né, para financiar até, às vezes, a cesta básica que eles ganhavam, né? Então, com esse resultado, as facilitadoras perceberam que elas poderiam, então, criar um produto artesanal, colocar ele à venda e trazer, então, diminuir um pouco essa inquietação desse grupo. E assim nasceu uma outra ONG, que é um braço do MISMEC, que é a Paranoarte. Tem alguma página, algum contato para a gente estar promovendo, né, a Paranoarte? Tem também. No momento a gente está com o Facebook e tem um blogzinho também que fala sobre a terapia comunitária. E qual o endereço, o link sobre a Paranoarte. A página do MISMEC é www.mismec.org. mismec.org. Tem algum contato? A página do Facebook também? Só MISMEC DF. MISMEC DF. Isso. E o contato, eu vou deixar o celular, então é só ligar, é o 9274-8908. Helenice, nesse campo de atuação das terapias comunitárias, como agente transformadora, né? Que uma terapeuta comunitária pode modificar o meio onde ela está, a comunidade. O que você vê nesse processo de transformação, nessas pessoas que participam? Então, nós temos muitos testemunhos positivos, muitos mesmo. Eu tive uma experiência que eu fiz uma roda, porque a roda ela funciona mais ou menos assim. Ela tem, como disse, uma metodologia. Então, ela é dividida mais ou menos em 3 etapas. A primeira etapa é o acolhimento, a segunda etapa é o desenvolvimento e a terceira etapa é o encerramento. Então, na primeira etapa é onde a gente apresenta a terapia comunitária, a gente faz a dinâmica, né, de aquela que eu te falei, né, de trazer os elementos culturais da pessoa. Depois a gente abre a roda para as pessoas trazerem seus temas, suas inquietações, suas alegrias, suas tristezas. E só que como a gente tem que trabalhar um tema por roda, então o grupo se identifica com apenas um tema e elege aquele tema para a gente trabalhar naquele dia. E depois a gente lança um mote, né? Depois de ouvir um pouco mais essa pessoa falar do que está incomodando, o que está causando dor, a gente lança um mote onde o grupo vai trazer as estratégias de superação, né, daquelas pessoas que já vivenciaram algo parecido com aquele tema que foi eleito naquela roda. Então, um exemplo, uma vez eu fazendo uma roda, a menina trouxe um problema de garganta. Ela falou assim que estava com câncer de garganta e isso estava, né, ela estava muito triste com isso, enfim, estava, né, toda muito abalada, atordoada. Ela tinha até acabado de pegar o resultado do exame. E aí então ela trouxe esse tema e esse tema dela foi o eleito nesse dia da roda. E aí a gente foi trabalhando, ela foi falando e é aberto também para as pessoas fazerem perguntas para entender melhor aquele tema, né? Onde está mesmo a angústia dela, né? Naquele momento. Então, eu lembro que alguém fez uma pergunta e ela respondeu assim, realmente, assim, essa área minha é uma área muito complicada. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito ofendida, muito agredida e fui ficando quieta, ouvindo aquilo e cada vez ficando mais calada. Então, essa área eu sinto que é uma área muito problemática na minha vida. Talvez nesse sentido é onde hoje eu estou doente.
Aí eu fui e lancei um mote, né? E aí as pessoas trouxeram, né, várias estratégias de superação. Algumas delas falaram, eu também já fui uma pessoa muito calada, né, muito resignada, e hoje não, eu aprendi que eu tenho que falar, que eu tenho que defender meu espaço. Enfim, foram aparecendo várias estratégias. E terminou a roda, na vez seguinte, que eu fui fazer a roda novamente, ela tinha voltado ao médico e você não vai acreditar, mas o diagnóstico tinha dado diferente. E aí ela falando, sabe, que ela mudou muito o comportamento depois daquela roda. E aí, assim, onde às vezes dentro de casa que ela era muito submissa, ela já estava conseguindo se impor como pessoa, como vontade, tendo suas vontades, conseguiu seus superar, espaços, né, a enfermidade. Isso. E aí ela trouxe isso para nós. Lógico que não é sempre assim, isso é só um detalhe, sim, pode até nem ter sido. Um grande exemplo, um grande exemplo. Pode até ter sido uma obra divina, enfim, mas coincidentemente aconteceu dessa forma comigo, né? Sim, e pra gente aqui da TV Suprem, para nós da TV Suprem Afiliadas, para todo o Brasil, é um grande prazer, uma grande satisfação estarmos falando sobre esse trabalho belíssimo, tá bom? Sejam sempre bem-vindos, vocês do grupo das terapias comunitárias aqui no DF, em todo o Brasil, desejando ao grupo de vocês, né? E a quem participar, os próximos multiplicadores, muito sucesso, tá bom? Seja muito sempre bem-vindo aqui para este Papo Suprem, esse papo elevado, tá? Obrigada. Bom, pessoal, este foi mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado, trazendo pessoas que vão contribuir para a nossa vida no dia a dia. Aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. Meu abraço a vocês, tchau!